Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar o DCE da Unicamp pela parceria que a gente está fazendo em conjunto, a realização desse evento, via Comissão Popular da Água e do Clima, Luiz Ferreira, que é uma homenagem ao seu Luiz, que foi morto num ato do Movimento Sem Terra, na luta pela água, foi assassinado por um extremista, um bolsonarista. Quero saudar a Marcela Pancararu, que é uma liderança indígena muito importante, e ela não disse, mas a Marcela Pancararu é candidata a vereadora na cidade de Mojimirim, primeira vez que Mojimirim tem uma candidata a vereadora indígena do PSOL. Falei para Marcela vai sacudir aquela cidade e Mojimirim não vai ser mais a mesma depois da candidatura da Marcela. É isso aí. Quero saudar também o professor Vladimir Safatli, que atendeu o nosso convite de vir aqui compartilhar com a gente. O professor Vladimir, que tem sido uma voz muito importante, uma voz de combate, de crítica, e é necessário, esse é o momento que necessita reflexão e ação. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas reflexões que nós temos elaborado, que eu tenho tido pela minha experiência, né? Primeiro eu estava pensando sobre essa atividade e aí eu me lembrei de uma frase que eu vi esses tempos atrás, que é uma citação do Eduardo Galeano, que diz: se a natureza fosse um banco, já teria sido salva. Essa é uma citação de 2011 dos Filhos dos Dias. E aí, a partir dessa reflexão, eu queria fazer 3 considerações sobre isso. A primeira, que é uma crise anunciada. Isso foi escrito em 2011 e não é de hoje que os cientistas, que a intelectualidade e que os povos originários têm nos colocado e discutindo a questão do limite da natureza, né? Como a Marcela bem disse, há 500 anos os povos originários denunciam a devastação no nosso país. E os cientistas têm discutido e apontado o não retorno. Nós estamos chegando próximo de um ponto de não retorno, então é necessário agora um freio de emergência. É preciso que se constitua nas sociedades um freio de emergência para que a gente possa parar essa destruição, a devastação e os impactos que nós já estamos sentindo no cotidiano. O segundo ponto é que é um problema sistêmico. É um problema sistêmico que diz respeito ao modo de produção capitalista. É um problema sistêmico que tem as suas particularidades, mas o fato é que o modo de produção capitalista, desde o seu início, ele é um modo destrutivo e sempre lidou com a natureza e com os seres humanos a partir da destruição, da devastação, da exploração e, sobretudo, da coisificação, de tornar as pessoas coisas, de tornar a natureza as coisas. Isso está na essência do modo de produção capitalista. Então, a nossa resposta também tem que ser uma resposta que entenda e compreenda as particularidades, mas tenha claro que é um problema sistêmico. Eu digo isso porque, nesse momento, muitas falsas saídas aparecem, né? O neoliberalismo, a extrema-direita, opera a partir da fake news, a partir do negacionismo, mas existe um outro tipo de negacionismo também, que é o negacionismo neoliberal. E o negacionismo neoliberal cria engodos. Por exemplo, o greenwash. Vocês já ouviram falar de greenwash? Que, na verdade, é a ideia, o exemplo mais canalha do greenwash é a Vale, depois de destruir Mariana e Brumadinho, fazer propaganda de sustentabilidade, de uma empresa que é responsável ambientalmente. Na verdade, isso também é uma forma de negacionismo neoliberal. Então, a compreensão de que a destruição é um problema sistêmico é fundamental. Aqui no Brasil, na América Latina e no Brasil, nós temos uma particularidade, o fato de nós sermos capitalismo dependente, periférico, com uma herança colonial, e aqui reúne questões que não vai dar para aprofundar hoje, mas que eu acho que são importantes, que é a questão da combinação do que há de mais atrasado com o que há de mais moderno. Eu quero puxar esse gancho porque, na verdade, a Amazônia está pegando fogo, o Centro-Oeste está pegando fogo, o Pantanal está pegando
pegando fogo, o interior do estado de São Paulo está pegando fogo por conta exatamente dessa dinâmica do atraso e do moderno. A gente tem um processo que a modernização se alimenta do atraso. Essa é a dinâmica do capitalismo dependente no Brasil. E isso significa que o agronegócio e a agroindústria, porque é isso, né? São tratores caríssimos, tratores de última geração, controlados por satélites, que se alimentam da expansão da fronteira agrícola por meio do fogo, né? O fogo tem sido uma forma de fazer a expansão da fronteira agrícola. Aqui na cidade de Campinas, essa é a mesma lógica. Nós temos a combinação de uma cidade que foi a última cidade a abolir a escravidão, com a propriedade da terra dos antigos proprietários rurais escravocratas, combinado ao capital financeiro imobiliário da especulação imobiliária. Então, a devastação ambiental que a gente está vendo, sentindo, e que é visível para todo mundo, né, nos grandes condomínios como Alphaville aqui, ou como Santana da Lapa, lá em Joaquim Egídio, ou como o Santiene, lá em Sousas, que está destruindo o nosso rio Atibaia, a nossa única fonte de abastecimento de água, é exatamente isso. A combinação entre aquilo que há de mais atrasado, que é a valorização da propriedade da terra, com o capital financeiro especulativo. Isso é importante para que a gente possa estar armados de ferramentas de compreensão e de luta. Isso daria toda uma discussão, nós temos aí feito uma série de elaborações de materiais, a gente tem feito a discussão na Comissão Popular da Água, o estudo sobre isso, então também quero aqui aproveitar também para que todo mundo seja parte da Comissão Popular da Água, que nós temos aprofundado essas questões. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que aí, né, com base nessa ideia, né, de que se a natureza fosse um banco já teria sido salva, a terceira questão é o seguinte, é uma questão política. Não dá para desconectar a crise ambiental, a crise climática, os extremos climáticos, os efeitos dos extremos climáticos com a questão política. Primeiro, nós sabemos que os efeitos atingem todo mundo, mas atingem de forma desigual. Nós vimos lá no Rio Grande do Sul, que foi a tragédia, né, mais gritante que nós tivemos no último período, como quem teve condições econômicas, deu um jeito e se salvou, e a devastação atinge sobretudo os mais pobres, sobretudo a população em situação de rua, sobretudo a negritude, a juventude, as populações periféricas. Então, é uma crise desigual, mas combinada, mas a questão de que a crise climática atinge, sobretudo, aqueles que estão já na franja do sistema. É uma questão política porque a especulação imobiliária e o agronegócio têm os seus agentes a partir de governos que são governos, principalmente governos de extrema direita, que têm feito o elogio digamos assim, tem feito inclusive o incentivo ao agronegócio, o incentivo à especulação imobiliária. Aqui em Campinas, o Dário é um bolsonarista. Quero dizer aqui para vocês que Dário é um bolsonarista. É um bolsonarista que tem a política e a prática do bolsonarismo sem a caricatura que o Bolsonaro representava. O Dário é o principal aliado aqui no interior do estado de São Paulo do Tarcísio. O Tarcísio é o Bolsonaro 2.0, que é exatamente isso, tecnocrata, autoritário, neoliberal, com políticas extremamente que beiram o fascismo, políticas fascistas, mas que não tem a caricatura do Bolsonaro, né? Não tem aquele jeito caricatural do Bolsonaro. E enfrentar o bolsonarismo, ele é fundamental, mas é preciso também dizer que existem limites colocados, por exemplo, com relação ao governo federal. Nós não podemos nos silenciar frente ao ajuste fiscal, frente ao corte de gastos. Isso é importante dizer. Nós que fizemos campanha para o Lula para derrotar o Bolsonaro, também estamos em luta para que tenha o investimento necessário no governo federal, para que o governo federal, de fato, faça o investimento necessário para combater, por exemplo, as queimadas. Por isso, nós apoiamos a greve da SEMA, que é os funcionários do meio ambiente, especialistas no meio ambiente. Os especialistas do meio ambiente estão falando do risco do Brasil pegar fogo desde a greve no início do ano. E é fundamental
fundamental que a gente tenha aqui uma posição muito firme de dizer que é preciso parar o ajuste fiscal, é preciso rever o modelo econômico também em nível federal. E precisamos, e essa é a única forma que nós temos de derrotar a extrema-direita. Nós precisamos de uma mudança sistêmica para derrotar a extrema-direita oportunista, canalha, e precisamos mudar a forma como o governo tem se portado frente a esse problema. É uma questão política também porque a saída da crise vai passar por processos de mobilização. Disso eu tenho assim, a gente precisa beber nos exemplos, nas tradições de luta, na tradição de luta dos povos indígenas que fizeram a ocupação muito corajosa durante o governo Bolsonaro, que fizeram o acampamento lá em Brasília e puseram o governo Bolsonaro, emparedaram o governo Bolsonaro e foram parte da derrota do bolsonarismo. Essa é uma tradição de luta que é necessário que a gente beba. A gente precisa beber na tradição de luta da classe trabalhadora. É necessário construir greves climáticas, por que não? Os trabalhadores estão vivendo o contexto do sol. Hoje, para a defesa contra a devastação ambiental, é sobretudo uma defesa das condições de trabalho, é uma defesa da classe trabalhadora, da saúde do trabalhador. Quem trabalha no sol está sentindo os efeitos da crise. Nós estamos fazendo campanha e temos visto como isso tem entrada, como as pessoas estão preocupadas. Nós podemos ter um avanço de consciência nesse momento e isso passa por a gente ter posições políticas e ocupar as ruas, gente. Isso é fundamental. Eu quero aqui, meu tempo já foi, mas assim, chegando à conclusão, quero também salientar aqui o exemplo da luta do movimento feminista. O movimento feminista sempre tem uma tradição de luta de ocupação das ruas. E mais recentemente, quando veio o PL dos estupradores, em uma semana nós ocupamos as ruas do Brasil inteiro. Isso mudou a correlação de forças, mudou a opinião pública. É claro, não enterrou, mas a gente vinha de uma defensiva sobre a questão do aborto e nos colocou novamente numa pauta, numa ofensiva, e isso fez eles recuarem. Isso fez o Congresso conservador recuar. E é dessa forma, nós precisamos beber dessas tradições de luta para que a gente possa, de fato, colocar na pauta manifestações contra a devastação ambiental, manifestações em defesa do clima. Tem se ensaiado isso, em São Paulo vai ter manifestação no dia 22, nós queremos construir manifestação aqui em Campinas e eu quero já deixar a convocação para todo mundo que seja parte desse processo, seja parte dessa luta. Para finalizar mesmo, esse ano estou como candidata a vereadora, porque eu sei da importância do nosso trabalho, eu sei da importância do nosso trabalho de enfrentar a extrema-direita de frente, sei da importância do nosso trabalho de dar voz, de ser tribuna do povo em relação às lutas sociais, e sei do nosso trabalho, da importância de, como vereadora, ser um exemplo de luta e de radicalidade, porque o futuro e o presente exigem isso. Então, quero convidar todo mundo também para ver os nossos materiais, chamar as pessoas para participarem da nossa campanha. A nossa campanha é uma campanha a movimento, é uma campanha que se propõe ser um movimento para parar a motosserra do Dário. Obrigada.